Boa noite a todos, eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. E na aula de hoje eu vou te ensinar como dar uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em 18 dias, SEDF em 23 dias, mais a lista de questões para impressão que já se encontra lá no nosso grupo da mentoria, e também o bônus de redação. Lembrando que na aula de hoje a gente fecha a segunda volta completa do edital do Valparaíso, e já na aula de sábado a gente vai iniciar nossa terceira volta, passando por todos os conteúdos de todas as matérias, ok? Então deixa eu rapidamente passar aqui para você a nossa agenda da semana, e aí nós iremos para a redação e depois fechar o edital do Valparaíso na aula de hoje. Então olha só, todas as segundas são dedicadas a SEDF, em que nós damos uma volta completa em todo o edital em 23 dias da SEDF. Todas as segundas às 20 horas. As terças, nós temos a mentoria. Quem estava aqui na mentoria de redação ontem, digita para mim no chat. Nós temos a mentoria de redação comigo e com a professora Maria Luísa, todas as terças-feiras para o Valparaíso. Na aula de ontem, a gente construiu um texto do zero para o Valparaíso. Então, todas as terças, mentoria de redação Valparaíso, às 20 horas. Aí, às quartas, sextas e sábados, nós temos a mentoria de questões Valparaíso, a mentoria de questões Valparaíso. Inclusive, hoje é quarta-feira, então hoje nós iremos fechar o edital do Valparaíso por meio das questões, né? Mentoria de questões do Valparaíso, todas as quartas e sextas, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã. E na quinta, que é amanhã, todas as quintas, nós temos o curso de raciocínio lógico e matemática com o professor Welton, todas as quintas. Então, olha só, edital do Valparaíso, a gente dá uma volta completa a cada 18 dias. Na aula de hoje, eu vou fechar a segunda volta, passando por todos os conteúdos de todo o edital do Valparaíso. E até o dia 29 de março, eu vou fazer 6 voltas completas. Então, ó, hoje eu fecho a segunda volta, vou ficar faltando quantas? Ó, 6 menos 2, vai ficar faltando 4 voltas completas no edital do Valparaíso até o dia 29 de março. Até o dia 29 de março. Deixa eu ver quem estava aqui na aula de ontem. Ó, Antônio, Isa, Vera Lúcia, Aline, Magali, o Yuri, a Wandra. A Nathalie falou assim, gente, o edital da SEDF já está disponível? Não saiu o edital ainda da SEDF, vai sair agora no primeiro semestre. Porém, já tem muita gente estudando. Eu e os meus alunos aqui, a gente está estudando já tem mais de um ano, inclusive. É isso então, ó, só para a gente recapitular a nossa agenda da semana, todas as segundas, SEDF, em que a gente dá uma volta em todo o edital em 23 dias, nós estamos indo para a aula de número 4. Aula 4, na próxima segunda-feira. Todas as terças nós temos a mentoria de redação Valparaíso às 20 horas. Nós estamos indo para a aula 3 de 10, tá? 3 de 10. Às quartas e sextas às 20 horas e aos sábados às 9 horas da manhã nós temos a mentoria de questões Valparaíso, em que a gente dá uma volta completa em todo o edital em 18 dias. Já fechamos, vamos fechar na aula de hoje, a segunda volta passando por todos os conteúdos do edital, e vou dar 6 voltas até o dia 29 de março. E nas quintas nós temos o curso de raciocínio lógico e matemática, ok? Então, olha só. Na aula de hoje, nós iremos ver os seguintes conteúdos. Olha só. Na aula de hoje, nós iremos estudar.
Nós iremos estudar na aula de hoje educação básica com inclusão educacional, políticas de inclusão e combate à exclusão, educação da pessoa com deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015, movimentos nacionais e internacionais sobre educação inclusiva, promoção da participação da escola, família e comunidade, português, interpretação de textos, realidade do Goiás e Valparaíso, aspectos físicos do território goiano, vegetação, hidrografia, clima e relevo, natureza, cultura e turismo em Goiás, aspectos históricos geográficos de Valparaíso de Goiás. Vamos ver também na aula de hoje. Português, reescritura de frases e parágrafos do texto, e também iremos ver português, figuras de linguagem, ok, professor? E esse conteúdo de raciocínio lógico? Nós vemos todas as quintas-feiras ao vivo com o professor Elton. Ou seja, no final da aula de hoje, nós damos uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em 18 dias. A Nathalie falou assim, Guilherme, as aulas anteriores ficaram gravadas? Sim, Nathalie, todas as aulas ficam gravadas. E mesmo que você perca alguma aula, por exemplo, no sábado, aí eu já começo do zero novamente para o Valparaíso, tá? Deixa eu demonstrar aqui o que seria do zero, para quem ainda não me conhece ou não está vindo aqui pela primeira vez. Olha só, no sábado a gente volta para o dia 1 do Valparaíso. No sábado a gente volta para o dia 1 no edital aqui do Valparaíso, ó, o Guia de Estudos do Valparaíso, em que a gente dá uma volta em todo o edital em 18 dias. Sábado agora, nós voltamos para o dia 1. Quais são os conteúdos do dia 1? Olha aqui, ó, educação básica, história da educação, português, interpretação de textos, e educação básica com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, no sábado eu volto para o dia 1 e segue o Guia de Estudos até chegar no dia 18, que a gente vai chegar hoje, pela segunda vez, fechando todas as matérias e todos os conteúdos do edital do Valparaíso. Hoje a gente fecha o edital pela segunda vez. No sábado a gente inicia a nossa terceira volta e até dia 29 de março eu vou fazer um total de 6 voltas, passando por todos os conteúdos do edital Valparaíso. Então, olha só, mas antes da gente fechar o edital na aula de hoje, esse aqui, que está em tela, é o meu guia, é meu book, guia de redação, e-book de redação para o Valparaíso, tá? Para a Banca UFG Verbena. E aqui você leva mais de 70% da sua redação pronta para a prova por meio desse e-book. Aí ele traz para você temas, ele traz para você modelos prontos de redação, traz para você o esqueleto, que eu chamo de esqueleto destrava aluno, em que você leva 70% da sua redação pronta para a prova, mais a folha de respostas. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, para fecharmos o edital do Valparaíso, deixa eu te mostrar esse e-book de redação, que foi feito exclusivamente para a banca UFG Verbena, ok? Eu produzi esse e-book para a banca UFG Verbena, e ele traz todo o passo a passo de redação. Quem aí tem problema na hora de iniciar a redação? Escreva para mim sim no chat, por favor. Escreva para mim sim no chat se você tem problema para iniciar a sua redação. Aí eu trago aqui para você, olha, as tipologias textuais da prova discursiva. E aí são duas tipologias, que é, aqui nós temos a dissertação, aí vem os tipos, né? O texto dissertativo argumentativo e o texto dissertativo expositivo. Professor Guilherme, qual é o que cai na banca UFG Verbena? Texto dissertativo argumentativo, que é o texto em que o autor precisa deixar clara a sua tese, a qual é construída por meio de argumentos relacionados a ela. Logo depois eu trago para você a estrutura da redação, tá? Eu trago para você a estrutura da redação, que é e o esqueleto, tá? Estrutura e esqueleto. A estrutura, ela é dividida em um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Olha só, aqui está a estrutura em que você leva 70% da sua redação pronta para a prova. Eu vou construir uma redação aqui com você em 5 minutinhos e logo depois a gente volta para o foco da nossa aula de hoje, que é fechar o edital do Valparaíso. Então, olha só, por meio dessa estrutura, você leva 70% da sua redação pronta para a prova. Quem ficar até o final da aula de hoje, daqui a pouco eu vou explicar como pegar esse bônus, tá? No próximo bloco, já vou explicar. Então, olha só, vamos fazer aqui o parágrafo de introdução. Na aula de ontem, eu escrevi uma redação sobre a educação inclusiva.
a educação inclusiva. Você que está com o desafio de me entregar a redação até que dia, professor Guilherme? Até domingo, você pode utilizar, sim, o meu esqueleto de redação, tá? Que traz toda a estrutura para você. Então, professor, não sei como começar. Segue o esqueleto. E aí, olha só, como que vai ficar o nosso parágrafo de introdução? Se liga aqui comigo, ó. A educação inclusiva é um tema muito discutido em todo o país. Ou você pode colocar assim, a educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal, final do primeiro período. Para isso, é importante levar em consideração dois argumentos, que são eles: o atendimento educacional especializado, o AEE, e a Lei Berenice Piano, que fala, você pode até copiar, tá, para sua redação, esses meus argumentos aqui, não tem problema, não. E a Lei Berenice Piana. Então, como que ficou todo o nosso parágrafo de introdução? A educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Para isso, é importante levar em consideração dois argumentos, que são eles: o atendimento educacional especializado e a Lei Berenice Piana, que fala do transtorno do espectro autista. 39 pessoas online, muito obrigado. Agora nós vamos para o segundo parágrafo, que é o parágrafo de desenvolvimento de número 1. E ele fica assim, ó: primeiramente é necessário abordar o quê? Você vai retomar o argumento de número 1. Qual é o argumento de número 1, professor Guilherme? Qual é o argumento de número 1? O AE. Então fica como? Primeiramente é necessário abordar o atendimento educacional especializado. O AE. Deixa eu colocar aqui em amarelo que dá para visualizar melhor. O atendimento educacional especializado, o AE. Coloquei em laranja. E aí, ó, vai ficar como? Ó, primeiramente, é necessário abordar o AE, retomar o argumento 1. Tal situação ocorre por quê? Você vai trazer uma justificativa, como é o caso ocorrido com... Você traz uma citação de algum exemplo. Nesse segundo parágrafo, é importante que você convença ao leitor, colocando dados, fatos e citações pertinentes ao tema. Você pode citar aí, por exemplo, o público-alvo do AE. E aí, olha só, nós viemos para o terceiro parágrafo, finalmente, o D2. Como que ele vai ficar? Outro fator importante aí você vai retomar o quê? Você vai retomar o argumento de número 2. Qual é o argumento de número 2, professor Guilherme? Olha aqui, ó, o argumento de número 2, a Lei Berenice Piana. Então, como que vai ficar aqui? Olha, outro fator importante é a Lei Berenice Piana. Nesse terceiro parágrafo, você vai trazer uma relação de causa, igual eu te ensinei ontem, junto com a professora Maria Luísa, de causa e consequência, ou seja, qual é o impacto gerado pela Lei Berenice Piana quando se trata do atendimento educacional especializado. 41 pessoas na live, muito obrigado. Agora, por fim, mas não menos importante, nós vamos para a conclusão. Como que vai ficar a nossa conclusão, professor Guilherme? Vem aqui comigo, olha só. Em suma, é importante discutir, você vai apresentar um breve resumo do tema discutido. Qual é o tema discutido? A educação inclusiva. A educação inclusiva, olha aqui, ó. A educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Então, como vai ficar aqui o nosso parágrafo de conclusão? Em suma, você pode trocar esse em suma aqui pela conjunção portanto. É urgente discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido, que foi a educação inclusiva. Então, faz-se necessário tomar uma medida. Que medida é essa? Uma política pública que você vai trazer como formato de intervenção para aumentar a abrangência da educação inclusiva, do atendimento educacional especializado, do AE, a fim de solucionar o problema em questão. Então, aqui eu deixei para você toda a estrutura da redação, em que você leva 70% da sua redação pronta para a prova, passando pelo parágrafo de introdução, os dois desenvolvimentos e o parágrafo de conclusão. Quem tem dúvida sobre isso, pode voltar na aula de ontem, para fazer a revisão. Daqui a pouco eu te digo como acessar a aula de ontem. Logo depois eu trago aqui para você, ó, atualidades para a prova discursiva. Deixo para você aqui também uma redação completa, tá?
prontinha aqui para você. E, por fim, mas também menos importante, nós temos os temas inéditos específicos para o Instituto Verbena. 42. Desafios, inclusive, é o tema que você tem que desenvolver, você que é meu aluno, para me entregar a redação até domingo, tá? Você pode utilizar o esqueleto de redação acima. Os desafios, tema, os desafios da educação inclusiva na escola pública brasileira. O papel do professor na efetivação do direito à aprendizagem plena. Logo em seguida, olha o tema 2, a praxis docente como motor na mudança social, o desafio de superar a instrução mecânica em favor da formação humana e cidadã. Tema 3, o papel do professor como agente de transformação social entre o dever legal e o compromisso ético com a cidadania. Tema 4, vamos pular o tema 4 e 5 para a gente ver os finais, que nas aulas anteriores eu já falei esses temas, né? Qual é esse tema aqui? 6, tema 6, a relação entre desigualdade social e educação no Brasil, os desafios do professor na efetivação da escola pública como instrumento para mobilidade e justiça. Vamos pular o 7, vamos para o 8. Ó, o tema, vamos ver o 7. 7, o papel da escola básica na construção da consciência ecológica, da teoria normativa à prática transformadora diante da crise climática. 8, a integração das tecnologias digitais na educação básica, o papel do professor frente ao desafio de promover o uso ético e crítico em tempos de hiperconectividade. 9. 9. Cadê o 9? 9. Aqui, ó. A função social da escola pública brasileira, o desafio de equilibrar a excelência acadêmica com a proteção integral e o desenvolvimento humano, ok? Aí tem uma fotinha aqui minha e logo depois tem a folha de respostas. Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu vou rapidamente fazer a chamada, lembrando que o foco da nossa aula de hoje é fecharmos o edital do Valparaíso pela segunda vez e eu te demonstrar como eu irei iniciar a minha terceira volta completa em todo o edital, já que eu já fiz uma volta em dezembro, estou fechando a segunda volta, passando por todas as matérias e todos os conteúdos do Valparaíso na aula de hoje, e na aula de sábado eu já inicio a terceira volta. Lembrando que amanhã nós temos a aula com o professor Welton, de raciocínio lógico e matemática. Então, olha só, vou escrever a palavra chamada lá no grupo, você vai clicar na palavra chamada, e vai me enviar presente lá no WhatsApp. Para que serve essa chamada? Para eu te enviar o bônus da aula de hoje, a lista de questões, para eu te enviar a redação pronta de ontem, para eu te enviar a aula de redação de ontem, e também para eu saber quem estava aqui na aula. Lá na minha sala do efetivo, na sua sala do temporário, não tem a chamada? Aqui também tem, tá? Então, eu vou fazer a chamada aqui rapidinho, vou falar o seu nome e você vai responder a chamada para mim lá no WhatsApp. Vou escrever aqui. Chamada no grupo, ó, mandei lá no grupo do WhatsApp. Você vai responder presente no mesmo número que eu te mandei o link da aula de hoje ou lá no grupo onde você pegou o link. Se você não recebeu no privado, se você não recebeu a minha mensagem no privado, ok? Vou escrever aqui, chamada. Você clica em cima da palavra chamada, se você tiver recebido o link da aula diretamente no seu número, você só digita presente lá. Enviei a chamada. Ok, agora eu vou falar aqui o seu nome bem rapidinho, para conferir se você respondeu a chamada, e logo em seguida a gente vai fechar o edital do Valparaíso. Vamos lá então, olha só. Aline Regina, Aline Uchoa, Aline pegou aquela mentoria, hein? Aline Uchoa, tá vindo todo aí? Antônio Gomes, meu aluno novo, Cláudia Lima, Cleide Salles. Aline, você tá com seu microfone aí? Eu queria que você falasse hoje. Cleide Salles, Denise Cavalli, Edson, meu aluno, Eliane, minha aluna, Ellen, Guilherme Monteiro, Irene Lima, Isa, Yuri de Andrade, Ivonete Rodrigues, ambos meus alunos, Janaína Lopes, acredito que a Janaína também é minha aluna, Kátia, Liliane, Luciane, minha aluna, Luiz Gustavo, meu aluno novo, bem-vindo, Magali, aluna nova, bem-vinda, Maria da Magali, eu vi que você estava mandando mensagem agorinha, não deixei de ver não, tá? Porque eu estava correndo aqui com a aula, depois da live eu vejo, tá? Esse horário entre 7 e 10, que é o horário da aula, é muito difícil eu
olhar o WhatsApp. Maria Dagmar, Maria Jeane, Maria Chagas, Mailane Santos, Milo Ival ou Milo Iwal, Mônica Martins, Nara Mendes, Nathalie Johanna, Nelly Lima, Paula Rodrigues, Paulo César Carvalho, Pedro Henrique, deixa eu ver aqui, Mariana Chagas, Mailane, Milo, Mônica, Nara, Nathalie, Nelly Lima, Paula, Paulo, Pedro Henrique, Raquel Lima, Rita Marques, Shirlene Costa, Thaís Fabiane, Wandra, Vera e Viviane Rocha. Hoje eu quero que falem a Aline e o Yuri, para ser bem rapidinho. Aline, boa noite. Oi, boa noite, professor. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, Aline. Tudo bem com você? Tudo jóia. Aline, eu falei para eles que a gente fechou o edital do Valparaíso em 18 dias, a CDF em 23 dias, mas eu queria que você focasse o seu feedback na sua experiência da mentoria, desde que você é da específica de artes, assim, como você se sente na mentoria? Então, eu comecei no início de janeiro, né? Mas eu comecei um pouco perdida, assim, sem foco, atrapalhada mesmo, né? Sem organização. Mas quando eu comecei a pegar mesmo o embalo das suas aulas, entender mesmo a planilha, porque às vezes a gente bate o olho, pensa que é difícil, né? Acompanhar a planilha, mas não é. Ela é muito organizada, ela é muito didática, dá para você se organizar e ter um bom aprendizado, né? Com excelência, com eficácia, e é o que está acontecendo comigo, tem me ajudado bastante. Estou muito animada, estava bem desanimada, assim, não estava conseguindo no início, mas agora já o gás aumentou e eu estou bem animada e eu indico para quem ainda não fechou que feche, porque é um investimento no nosso conhecimento, na nossa educação, na forma de estudar e vale muito a pena. Para mim está valendo muito a pena. Muito obrigado, Aline. Já tinha um tempo que Obrigada. você estava namorando a mentoria antes de comprar, né? Era. Obrigado. Yuri, sua vez. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Yuri. Yuri, como está sendo sua experiência na mentoria e como que você está se sentindo fechando pela primeira vez um edital na vida, na aula de hoje, em relação ao Valparaíso? Então, literalmente, o primeiro edital que eu tenho fechado na minha vida. É a primeira vez que eu posso falar sobre isso, assim, e me sentir, assim, orgulhoso pela caminhada que tenho tido, assim, até agora, assim. Eu tenho tido Uhum. compromisso, a rotina não é fácil, ela tem sido bem puxada, mas ainda assim eu tenho colocado como prioridade tirar um momento de destaque na mentoria, um outro momento também, mesmo que às vezes limitado a 40 minutos, uma hora para fazer questões. E é gostoso quando você vê que faz sentido, sabe? Por exemplo, quando eu participei da primeira aula teste para conhecer a sua mentoria, caí de paraquedas. Foi um post aleatório que eu vi no Instagram, achei interessante, fui lá me inscrevi, participei, e quando eu terminei eu falei, cara, é isso que eu quero. É isso que eu preciso de fato, assim, para poder guiar um pouquinho melhor os meus estudos, porque sozinho eu não estava tendo didática, né? Então hoje eu me sinto assim muito mais guiado, tá sendo muito massa, assim, hoje falar, caraca, fechei meu primeiro edital. Muita gente pode até não entender, mas isso para mim é muito significante. E eu tenho certeza que esse é um pequeno passo de vários outros que vão me levar para minha aprovação. Top. Amei. Amei, amei, amei. Gente, então é isso, né? Yuri, é um grande passo, tá? Eu tenho certeza aqui que, tirando os meus alunos, a maioria nunca fechou um edital na vida e não sabe como fazer isso. Então, é realmente um grande passo, mas você que não sabe como fechar o edital, você vai aprender na aula de hoje. Então, olha só, quem chegou agora, eu acabei de fazer as chamadas, você quer receber a aula de redação de ontem, a redação pronta, os guias de questões e também participar da nossa mentoria, responda a chamada, escreva presente para mim lá no chat, tá? Lá no WhatsApp, na verdade, perdão, ou deixa um joia na palavra chamada lá no WhatsApp. Olha só quem respondeu a chamada, rapidinho, e aí nós iremos iniciar a aula de hoje. Deixa eu ver aqui, ó, quem respondeu a chamada. Mônica, Luciane, Jean, Isabela, Maria, Edinalva, Lúcia, Guilherme, Maria Jeana, Ivonete, Clau, Aline. Quem mais respondeu a chamada? Lua Dias, Mailane, Juliene. Juliene parece que veio pela segunda vez hoje, né, Juliene? Que bênção.
Tainá. Tainá tá aqui também. Tainá é quase minha aluna nova, né, Tainá? Tá quase. Mariana Chagas, Nathalie, Luiz Gustavo, meu aluno novo. Luiz, seja muito bem-vindo à mentoria. Luiz é meu aluno de matemática. O Eric também é aluno de matemática. Sejam ambos muito bem-vindos. Nelly, Isabela e Viviane. Agora vamos ver dos meus alunos. Quem veio? Lúcia, Paula, Nara, Denise, que bom te ter aqui, minha querida. Já voltou para Brasília? Denise estava no Rio. Maria da Guimar, Rita, Edson, é sempre incrível ter você aqui. Magali, Edinal, Valine, Yuri, sempre maravilhoso ter o Yuri aqui também. Thaís e Luiz Gustavo. Então, olha só, gente, na aula de hoje nós vamos finalmente fechar o edital do Valparaíso, tá? E aí, na aula de amanhã, nós temos o conteúdo de raciocínio lógico que é estudado com o professor Welton dentro do guia. E no sábado, já no sábado, eu vou colocar como aula de número 0, tá? Porque no sábado nós não iremos iniciar essas questões aqui, ó, do dia 1. No sábado, eu irei, na verdade, falar sobre técnicas de estudos, técnicas de revisão, e vou incluir também a técnica de legislação, que inclusive é a minha aula favorita. E mais uma coisa, eu tô aqui está em reforma, né? Eu estou construindo... Eu tinha um estúdio, aí agora eu estou construindo um estúdio 2 vezes maior. E aí, acho que a reforma do estúdio tá uma loucura aqui. Depois eu vou postar para vocês lá no grupo, para vocês acompanharem, mas está ficando, assim, muito, muito lindo. A reforma do estúdio vai terminar, eu acredito que no sábado ou na segunda-feira, porque ainda tem montagem de iluminação, tem montagem da mesa nova que já chegou também. Eu estou esperando a cadeira. Aqui do lado, ó, olha como que tá em obra mesmo, ó. Tem duas portas ali vernizadas aqui do ladinho, ó, tá vendo? Aqui do lado de fora, o estúdio é lá do outro lado ali, ó, tá vendo? Lá do outro lado, aquele espaço todo lá que você tá vendo, iluminado, é o estúdio de número 1. E agora eu tô construindo aqui do outro lado da casa o estúdio de número 2, que é 2 vezes maior. Aí o que acontece? A partir da semana que vem, eu acredito que lá para o meio da semana que vem, eu gostaria de marcar com quem é meu aluno, nós temos as aulas de segunda, as nossas aulas são de segunda a sexta, às 20 horas, de segunda a sexta às 20 horas, e aos sábados às 9 horas da manhã. Porém, eu estou um pouco preocupado, porque nós estamos muito focados nas questões, e para quem já é meu aluno, isso aqui é principalmente para quem já é aluno, tá? Nós precisamos focar um pouco mais na questão metodológica, que eu vou trazer na aula de sábado, tá? Vou passar as técnicas de estudo, de revisão, de estudo da legislação, mas eu gostaria... Respondam para mim no chat, se vocês gostariam também. Eu queria marcar, se não nessa semana, deixa eu ver aqui o calendário, ó, talvez no dia 29 e 30, se o meu estúdio já estiver pronto, o estúdio novo, tá? Porque aqui tá tudo em reforma. Lá do outro lado já terminou, mas aqui tá uma loucura desse lado. Eu acredito que vai terminar entre sábado e segunda. Eu queria marcar um encontro ou 2 encontros por semana durante esse período de férias, pela manhã, para que a gente pudesse fazer a auditoria do seu guia de estudos. Deixa eu só simplificar isso aqui, basicamente, para você, ó, para todo mundo isso aqui vai ser interessante, ó. Digamos que nós temos aqui, ó, o primeiro conteúdo lá do dia 1. Vocês vão aprender algo agora bem diferente do que vocês já viram, mas que é extremamente importante. Vai ser bem rapidinho, 5 minutos. Olha, digamos que nós temos aqui educação básica, né? Nós temos aqui a coluna do dia, da matéria, do conteúdo. Aí você estudou educação básica por videoaula. Vamos colocar aqui que você viu videoaula, foi pelo método 2, e aí depois você fez as questões aqui, ó, tá vendo? Ó, fez as questões. Aí, digamos que você foi muito bem nas questões. Ficou com 100%. Porém, olha só, tá vendo que mesmo você tendo 100% de proficiência na matéria, educação básica, história da educação, a forma de estudos e a metodologia de estudos foi errada.
Por quê? Porque se você já tem proficiência, ou seja, você iria acertar aquelas questões, mesmo se você não tivesse assistido essa videoaula. Então, a forma correta de estudos aqui teria sido resumos e mapas mentais, a metodologia de número 1. O que é a metodologia de número 1? É aquela metodologia que você utiliza para as matérias que você tem mais facilidade ou estudou recentemente. Já a metodologia de número 2 é a metodologia que você utiliza para as matérias em que você tem mais dificuldade ou nunca estudou. Então, olha só, por mais que você tivesse tirado 100% aqui, teria um erro aqui. Por quê? Porque você utilizou a metodologia errada. Agora vamos a mesma coisa, português e interpretação de texto. Dentro da sua insegurança, você foi de novo pela videoaula e utilizou a metodologia de número 2. E nesse caso aqui, teve também proficiência alta. Aí teria errado novamente a metodologia. Ou então, agora no Estatuto da Criança e do Adolescente, você viu pela PDF, estou dando o mesmo exemplo aqui e aqui embaixo vou dar outro exemplo. Você viu pela PDF, foi metodologia de número 2, e ECA já era um assunto que você tinha estudado recentemente. Foi lá novamente e teve alta proficiência. Ou seja, por mais que a sua alta proficiência tenha ocorrido durante toda a execução do dia 1 e o seu resultado tivesse sido excelente, você errou toda a metodologia e errou toda a forma de estudos, ou seja, perdeu tempo. E quando se trata de um pós-edital, isso aqui é um tiro enorme no pé. Mesmo que você tenha tido uma excelente proficiência, se você utilizou a metodologia de estudos errada e a forma de estudos errada, você perdeu tempo, deixou de avançar. Agora, digamos aqui, ó, bem rapidinho para a gente iniciar a aula de hoje. Agora, digamos aqui que na realidade do Goiás e Valparaíso, você fez por resumos e mapas mentais, aí fez pela metodologia 1 e ficou com alta proficiência. Nesse caso aqui, teria ficado tudo certo, tá vendo? Aqui você acertou a metodologia, a forma de estudos e acertou as questões. Nesse caso aqui, você acertou tudo, você foi bem. Agora aqui em colocação pronominal, digamos que você, ó, tá vendo que aqui colocação pronominal tá vermelhinho aqui na banca UFG Verbena? Então, se você começa aqui por videoaula, mesmo que você acerte aqui, ó, você já errou. Ó, porque é vermelho, cai pouco na prova, a colocação pronominal da banca verbena, tá bom? Então, olha só, depois dessa explanação, tem muito mais que precisa ser falado de forma mais categórica. Depois dessa explanação, fica a pergunta, vocês acham que é válido a gente marcar um ou dois encontros metodológicos, porque não dá para interferir no fluxo da mentoria de questões, um ou dois encontros por semana metodológicos durante essas férias, para a gente tratar de metodologia, e para a gente fazer a auditoria, que é você trazer o seu guia de estudos. Perdão, você trazer o seu guia de estudos pronto para eu avaliar o que você já fez, o que você já estudou. Literalmente, eu te demonstrar no ao vivo, ó, isso aqui você acertou, isso aqui você errou, isso aqui mesmo que você tenha tido alta proficiência, você errou na metodologia, fazer a correção da sua trajetória. O que vocês acham? Escrevam aí para mim no chat. O que vocês acham? Enquanto vocês escrevem aí, vamos iniciar a aula de hoje, ó. Mentoria. Que realmente não dá para encaixar nas aulas à noite, tá? E é uma parte tão importante da mentoria, gente, vocês não têm ideia. Mentoria de questões Valparaíso. Eu diria que, na verdade, que é a parte mais importante. Que é a parte de correção. Porque quando não existe correção, olha, um projeto ele é feito de 4 fases. Deixa eu adicionar aqui o microfone. Melhor. Deixa eu fazer uma explanação aqui para você, bastante importante. Não sei se você conhece as fases de um projeto, mas um projeto ele é feito de 4 fases: planejamento, execução, monitoramento, controle e finalização. O planejamento da prova objetiva e discursiva, você já está aí na sua casa, é o guia de estudos e o e-book. A execução é as aulas de mentoria de questões. E o monitoramento e o controle é o que a gente não está fazendo no ao vivo, mas eu estou fazendo lá pelo WhatsApp, porém tem toda uma seara que a gente pode trabalhar, que é maravilhosa, e aí eu não tenho agenda até dia 29 de março à noite, já está todas preenchidas com a mentoria de questões Valparaíso e ECDF, e a redação e o curso de raciocínio lógico, então o único jeito é fazer de manhã. E aí vocês decidem. Mentoria de questões Valparaíso, em que nós fechamos na aula de hoje a segunda volta do edital em 18 dias, tá? Segunda volta, vou dar mais 4 voltas
até o dia 29 de março. Então vamos começar, né? Vamos começar. Ó, o pessoal falou, a Aline falou que concorda, o Yuri falou também, a Nara, a Magali, a Liliane, a Eliane, a Vera, a Thaís e a Aline. Legal, então vamos fazer. Primeira matéria que nós iremos ver hoje é Educação Básica, Inclusão Educacional, Políticas de Inclusão e Combate à Exclusão, Educação da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015, Movimentos Nacionais e Internacionais sobre Educação Inclusiva, Promoção da Participação da Escola, Família e Comunidade. Se é um assunto verdinho, coloca aí para mim no chat. Se está em verde, cai muito, pouco ou de forma intermediária. Coloca aí para mim no chat. Assunto verde cai muito, pouco ou de forma intermediária. Assunto muito cobrado nas questões Instituto Verbena UFG. Então vamos começar, olha só, questão recente da Banco UFG Verbena de 2025, segundo o artigo 4º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Conforme a lei, a pessoa com deficiência fica obrigada a usufruir dos benefícios decorrentes de ação afirmativa, não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa, deve ser automaticamente aprovado em processos seletivos, deve ser submetida a processo de esterilização compulsória. E aí, qual é a alternativa correta? A letra A, B, C ou D? Responda para mim no chat. A, B, C ou D, qual é a alternativa correta? Responda para mim no chat. Então, depois que o novo estúdio aqui ficar pronto, a gente vai marcar esses encontros, tá? É bem importante. A, B, C ou D. Vou eliminar aqui algumas das alternativas. Ó, não é a letra C e não é a letra D. A ou B? A ou B? Responda para mim no chat. O gabarito da nossa questão é a letra B, tá? Ou seja, conforme a lei, a pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Vamos corrigir aqui rapidamente essas alternativas antes da gente ir para a correção mais elaborada? Olha só. Fica obrigado a usufruir? Não, não fica obrigado a usufruir dos benefícios. Deve ser automaticamente aprovadas em processos seletivos? Também não. Deve ser submetida a processo de esterilização compulsória? Também não. Vem comigo entender melhor essa questão. Olha, interpretação do tema. A questão aborda a garantia do direito à igualdade de oportunidades e à não discriminação prevista no artigo 4º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, colocando em foco o direito à escolha quanto ao usufruto de benefícios decorrentes de ações afirmativas. Legislação aplicável. Segundo a LBI, artigo 4º, parágrafo 2º, a pessoa com deficiência não será obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Você que é meu aluno, anote aí no seu caderno. Segundo a LDI, artigo 4º, parágrafo 2º, porque ele cai em prova. Marque aí essa informação no seu caderno. Tema central. A legislação assegura autonomia à pessoa com deficiência, reforçando o princípio do respeito à escolha individual e vedando qualquer obrigatoriedade quanto ao recebimento de ações afirmativas. Exemplo prático. Imagine que um estudante com deficiência é comunicado de que tem direito a concorrer em vagas reservadas para pessoas com deficiência em um vestibular. Ele pode escolher se deseja usufruir dessa reserva, ação afirmativa, ou concorrer pelo sistema universal, a ampla concorrência. A decisão é dele, sem qualquer imposição. Então, olha só, a alternativa B está correta, porque não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa, ok? Como vocês já sabem, correção das alternativas incorretas. Atenção para pegadinhas. Conclusão, gabarito letra B. Vamos ver aqui, atenção para pegadinhas. Palavras como obrigatório, obrigatório, devem ser lidas com cuidado, pois a lei realça a livre escolha da pessoa com deficiência quanto ao uso de benefícios. Conclusão, a questão exige atenção à literalidade da lei e ao respeito à vontade individual da pessoa com deficiência. Revisar trechos legais auxilia na identificação de pegadinhas. Como que se revise os trechos legais? Olha aqui, ó, que eu mandei você anotar no seu caderno.
Não esqueça. B2, perdão. O Ministério da Educação, MEC, e suas afirmações consideram quais estudantes como público-alvo da educação especial? E aí, qual é o público-alvo do AE da educação especial? Estudantes com deficiência, alterações relacionadas ao neurodesenvolvimento, como TDAH, dislexia ou descalculia. Negros, estudantes negros, indígenas, provenientes de comunidades tradicionais ou nômades, estudantes com deficiência, transtornos globais relacionados ao desenvolvimento, TEA, com altas habilidades ou superdotação, estudantes provenientes de outros estados ou pertencentes a famílias de pessoas exiladas. A, B, C ou D, responda para mim no chat, um minutinho para você. O gabarito da nossa questão realmente é a letra C, tá? O público-alvo do AEE, da educação especial, é os estudantes com ciência, transtornos globais relacionados ao desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. A questão pede conhecimento acerca da educação especial, alinhada com diretrizes do Ministério da Educação e com o Decreto 7.611 de 2011. Aí eu deixei aqui para vocês a análise das alternativas incorretas, tá? E a letra C é correta, conforme o comentário da letra A. Se temos também a resolução NE-SEB, essa resolução aqui, ó, você pode anotar também que ela cai lá na SEDF, tá? Essa aqui, ó, Diretrizes Operacionais de Educação Especial na Educação Básica, artigo 1º, cai lá na SEDF. Cai lá na SEDF. Não foi cobrado de forma direta no edital do Valparaíso, mas na SEDF, sim. Gabarito, letra C. Próxima questão. Conforme a Lei Brasileira de Inclusão, Lei 3.146, 2015, o profissional de apoio escolar que atua junto ao estudante com deficiência é disponibilizado para crianças da educação infantil e ensino fundamental, exerce, sobretudo, as atividades de higiene e locomoção dos estudantes, está presente, em todos os níveis de ensino e instituições públicas, trabalha em todas as atividades escolares, em todas as atividades escolares que se fizerem necessárias. Um minutinho para você, responda para mim no chat, A, B, C ou D. Enquanto você responde, gente, eu vou aqui pegar uma água bem rapidinho e já volto, tá? A, B, C ou D, já corrijo. Já voltei. Já fui pegar um suco, porque a água parece me dar mais sede quando eu tô falando muito. Então, olha só, o gabarito da nossa questão é a letra D, tá? Conforme a Lei Brasileira de Inclusão, o profissional de apoio escolar que atua junto ao estudante com deficiência trabalha em todas as atividades escolares que se fizerem necessárias. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Tema central. A questão... Deixa eu colocar essa câmera mais para cá. A questão aborda os direitos fundamentais das pessoas com deficiência, mais especificamente o papel do profissional de apoio escolar, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, Lei 3.146 de 2015. Legislação aplicável, você que já é meu aluno já sabe que vai marcar no caderno, né? Legislação aplicável, olha só. Artigo 3º, inciso 13 da Lei 13.146 de 2015 e artigo 28 da mesma lei, inciso 17. Então, olha só. O artigo 3º, no inciso 13, diz assim: profissional de apoio escolar, pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene, locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizerem necessárias. Já o artigo 28, no inciso 17, diz o seguinte: incumbe ao poder público assegurar a oferta destes profissionais. Explicação do tema. A presença do profissional de apoio escolar é fundamental para garantir a inclusão
efetiva do estudante com deficiência, permitindo autonomia e participação plena nas atividades escolares. Exemplo prático. Imagine um aluno com deficiência física que necessita de auxílio para se alimentar no recreio, locomover-se até a sala de informática e realizar a higiene após ir ao banheiro. O apoio deve ocorrer em todas essas situações, sempre que necessário, visando a presença ativa do aluno na escola. A letra D está correta porque reflete exatamente o texto legal. O profissional de apoio escolar atua em todas as atividades escolares nas quais fizerem necessárias a sua presença. O objetivo é garantir igualdade de condições e efetiva inclusão. Como vocês já sabem, correção das alternativas incorretas. Pegadinha, muitos candidatos limitam o papel do profissional de apoio às funções operacionais. Atenção ao termo legal. Todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária. Não restrinja o conceito. Doutrina, Maria Aparecida Gugel reforça que o apoio escolar é instrumento da plena participação e da inclusão, abrangendo todas as atividades necessárias ao aluno. Gabarito, letra D. Próxima questão. Agora nós vamos evoluir para o conteúdo mais importante da sua prova, que é português e interpretação de textos. Português e interpretação de textos. Agora vai ser uma chuva de questões de português, né? Até o final da aula. Se tá verde, cai muito pouco de forma intermediária nas questões da Banco UFG Verbena. Coloca aí para mim no chat. Muito cobrado nas questões Instituto Verbena UFG. Vamos lá, então? Seguinte. Vamos direto aqui para a questão para ver se a gente vai precisar do texto. Em tempos marcados pelo uso constante das telas e pela influência das redes sociais sobre o comportamento dos jovens, muitos educadores enfrentam o desafio de despertar o interesse pela leitura. De acordo com o texto 5, o principal obstáculo para a formação de leitores na atualidade é a falta de bibliotecas públicas acessíveis aos jovens, a ineficiência da integração entre jovens de leitura e do uso de tecnologias educacionais, o desinteresse pelos livros associados ao excesso de estímulos audiovisuais imediatos, a ausência de políticas públicas da leitura. Vamos ver. A questão recente da Banco FG Vermena. O resgate do tempo dos livros, vivemos hoje esse enorme desafio. Conseguir despertar uma geração entorpecida e viciada pelo que acessa nas telas e pelo que compartilha nas redes sociais para o interesse pelos livros. O desafio é grande, porque ler é uma prática que exige solitude, que pede concentração e que desperta a imaginação, mas não oferece os estímulos visuais e sonoros que estimulam e viciam os jovens, além de ser dependente do domínio da competência escrita e do letramento. Ler não é tarefa fácil para quem ainda não foi conquistado, e é impraticável para quem não compreende aquilo que lê. Preocupa saber que, segundo a 6ª edição da pesquisa, entre 53% dos brasileiros que declararam não serem leitores de livros, 36% informaram que não leem porque têm dificuldade de compreensão. Porém, ler também não é uma tarefa fácil para aquele a quem não foi concebido o direito à descoberta do prazer de ler. Somente 25% dos entrevistados entre 14 e 49 anos declararam gostar muito de ler. Não ter paciência para ler, não ter tempo ou não gostar de ler são as principais alegações apresentadas na pesquisa por quem está sempre conectado e compartilhando seu momento na internet. Vamos ver se até aqui já responde. Em tempos marcados pelo uso constante das telas e pela influência das redes sociais, sobre o comportamento dos jovens, muitos educadores enfrentam o desafio de despertar o interesse pela leitura. De acordo com o texto 5, o principal obstáculo para a formação de leitores na atualidade é a falta de bibliotecas públicas acessíveis aos jovens, a ineficiência da integração entre projetos de leitura e uso de tecnologias educacionais, o desinteresse pelos livros associado ao excesso de estímulos audiovisuais imediatos ou a ausência de políticas públicas voltadas para o incentivo à leitura. Responda aí para mim no chat, A, B, C ou D. Qual é a alternativa que traz o principal desinteresse pela leitura, segundo o texto 5?
o nosso gabarito da nossa questão é a letra C, tá? Segundo o texto, o principal motivo é o desinteresse pelos livros associado ao excesso de estímulos audiovisuais imediatos. Foi o que basicamente falou o texto. Vem comigo entender melhor, olha só. Análise do tema central. Análise do tema central. A questão aborda a interpretação de texto, exigindo a identificação do principal obstáculo à formação de leitores, conforme apresentado no texto 5. Assim, a competência-chave aqui envolve compreender as ideias principais do texto e distinguir o tema central de possíveis causas secundárias. A C está correta porque o desinteresse pelos livros associado ao excesso de estímulos audiovisuais imediatos é a correta, pois reflete com precisão o foco do texto. A dificuldade de atrair os jovens para a leitura devido à predominância de estímulos visuais, sonoros das telas e redes sociais. Esse ponto é explicado nos trechos. Acessar nas telas e compartilhar nas redes sociais. Ler é uma prática que exige solitude, mas não oferece os estímulos visuais e sonoros. Estratégias de resolução. Para resolver esse tipo de questão, busque expressões chaves e conceitos precedidos ou enfatizadores pelo texto. Aqui destaca-se a oposição entre o movimento das telas, redes, estímulos rápidos e a leitura que exige tempo, paciência e compreensão. Como vocês já sabem, correção das alternativas incorretas. Conceito teórico. Segundo Bechara, a melhor... Olha, se você não tem essa gramática, compre, gente, é incrível. A interpretação de texto exige a apreensão do sentido explícito e implícito, priorizando a busca pelo nexo principal do texto, coerência, e rejeitando respostas baseadas em inferências artificiais, perdão. Dica de ouro, ao interpretar, atente para termos recursivos e frases que introduzem causas, consequências ou oposições. São pistas do que é mais relevante. Gabarito, letra C. Próxima questão. Quando Ponciá Vivêncio viu o arco-íris no céu, sentiu um calafrio. Recordou o medo que tivera durante toda a infância. Diziam que menina que passasse por debaixo do arco-íris virava menino. Ele ia buscar o barro na beira do rio, lá estava a cobra celeste bebendo água. Como passar para o outro lado? Às vezes ficava horas e horas na beira do rio esperando a colorida cobra do ar desaparecer. Qual nada? O arco-íris era teimoso, dava uma aflição danada. Sabia que a mãe estava esperando por ela. Evaristo Conceição Ponciá Vivêncio, Rio de Janeiro, Palas, 2023. Ponciá Vivêncio é a personagem retratada por Conceição Evaristo no romance de mesmo nome. No trecho trazido no texto 3, fala do medo de Ponciá D. Qual é o medo de Ponciá? Ver a cobra do ar desaparecer, buscar o barro na beira do rio, virar menino ao passar por debaixo do arco-íris ou presenciar a cobra celeste bebendo água. A, B, C ou D, que estão em tela, um minutinho para você. Realmente, o gabarito da nossa questão é a letra C. O texto diz que o principal medo de Ponciá é virar menino ao passar por debaixo do arco-íris. Olha aqui, ó. Recordou o medo que tivera durante toda a infância. Diziam que menina que passasse por debaixo do arco-íris virava menino, virava trans. Passou nesse arco-íris, vira trans. Tá? Então, gabarito, letra C. Tema central aqui da questão, ó. Tema central. A questão avalia a interpretação de texto e coerência textual, habilidades essenciais em provas para concursos. Como orienta a gramática de... Interpretar corretamente envolve identificar o tema principal e as informações explícitas no texto. O que é informação explícita? Aquela que está clara, que está escrita. No fragmento analisado, no fragmento analisado, temos o relato de uma personagem, Ponciá Vivêncio, sobre o medo infantil relacionado a uma crença popular. Diziam que menina que passasse por debaixo do arco-íris virava menino. A personagem sente apreensão diante do arco-íris, pois visto como cobra celeste. A alternativa correta, virar menino ao passar por debaixo do arco-íris. O medo narrado, explicitamente citado no texto, é o de transformação, conforme diz a frase mencionada. A identificação dessa informação exige uma leitura atenta, localizando a relação direta entre medo e o motivo do medo. Como vocês já sabem, correção das alternativas incorretas, principalmente em português, vem nesse mesmo formato para você lá no e-book que eu deixei para vocês de presente lá no grupo agora mesmo. Estratégia para acertos futuros.
Foque em expressões chaves como recordou o medo que tivera. Cuidado com as chamadas pegadinhas, detalhes secundários ou descrições podem desviar o seu foco do verdadeiro cerne do enunciado. Procure o nexo lógico entre o que se afirma ser temido e a razão explícita ou implícita apresentada no texto. Interpretação correta depende de localizar, sem se distrair das informações periféricas, o ponto de ligação entre enunciado da questão e informação textual. Isso está profundamente alinhado com as orientações de referência de Rocha Lima. É fundamental distinguir o núcleo das informações acessórias. Gabarito letra C. Próxima questão. Eu tinha chegado havia pouco ao Rio, estava literalmente na miséria. Vivia fugido de casa de pensão em casa de pensão, sem saber onde e como ganhar dinheiro. Quando li no Jornal do Comércio o anúncio seguinte: precisa-se de um professor de língua javalesa, cartas, etc. Ora, disse cá comigo, está ali uma colocação que não terá muitos concorrentes. Se eu capscasse 4 palavras e apresentar-me. Barreto Lima, um homem que sabia javalês e outros contos, São Paulo, Monte Cristo, 2013. O texto 2 traz um trecho do famoso conto de Lima Barreto, um homem que sabia javalês, em que o personagem Castelo explica a seu amigo como ingressou na carreira diplomática fingindo saber javalês. Ao afirmar que vivia fugindo de casa de pensão em casa de pensão, o Castelo quer dizer que havia roubado bens das pensões onde se hospedara, estava sem dinheiro para pagar a hospedagem, cometeram um crime e fugia da polícia. E aí, A, B, C ou D? Responda para mim no chat, um minutinho para você. Realmente, o gabarito da nossa questão é a letra B. Estava sem dinheiro para pagar a hospedagem. Por isso que ele vivia fugindo de pensão em casa de pensão. Então, olha só, vem comigo, ó. Tema central da questão, interpretação de texto e expressão idiomática. A questão explora a interpretação de expressões idiomáticas, um tema frequentemente cobrado em concursos públicos. Expressões idiomáticas, conforme definem Bechara, são frases cujo significado não pode ser depreendido literalmente da soma dos significados das palavras individuais. Interpretá-las exige olhar para o contexto em que aparecem. Análise do trecho. O personagem afirma, vivia fugido de casa de pensão em casa de pensão. Logo antes, menciona estar literalmente na miséria, o que indica uma situação de grande dificuldade financeira. A alternativa correta, a letra B, estava sem dinheiro para pagar a hospedagem. Essa é a resposta correta. A expressão vivia fugido se refere no contexto ao fato de ele ter de sair rapidamente de pensões por não conseguir pagar a hospedagem. O sentido é figurado, correspondendo à ação de ir de um lugar para outro para driblar sua dificuldade financeira e não por ter cometido crime ou estar foragido da polícia. Segundo Bechara, compreender expressões idiomáticas é fundamental na interpretação, pois o contexto tende a fornecer pistas sobre o real significado. Como vocês já sabem, correção das alternativas incorretas. Estratégia para questões semelhantes. Procure interpretar expressões idiomáticas pelo contexto, observando as informações que aparecem imediatamente antes e depois do trecho. Evite leitura literal quando há indícios de sentido figurado. Gabarito, letra B. 4. Olha só, essa questão aqui, eu não vou deixar de fazer. Ela está no seu material, e aí eu pulei porque eu perdi ela aqui no slide. Lá no seu material, ela está na ordem correta. Ela é lá do nosso primeiro conteúdo, que é inclusão da pessoa com deficiência. Vamos fazer ela agora, rapidinho? E aí nós vamos para o próximo conteúdo da aula de hoje, que é realidade do Goiás e Valparaíso. Vamos fazer essa questão rapidinho, que ficou perdida aqui, estava no lugar incorreto. Depois eu altero isso aí para a nossa terceira volta. Na verdade, na terceira volta serão questões novas, né? Então, olha só, gente, vamos lá. Artigo 27 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei 3.146 de 2015. Determinar que a educação é direito exclusivo das pessoas surdas e cegas que apresentam encaminhamento médico e psicológico, inclusiva quando ocorre em ambientes privados, não sendo o Estado responsável por sua manutenção,
Direito da pessoa com laudos médicos e pareceres de especialistas segundo suas características, interesses e necessidades de nivelamento. Direito da pessoa com deficiência assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida. A, B, C ou D? Responda para mim no chat. Responda para mim no chat. Realmente, o gabarito da nossa questão, olha só, segundo o artigo 27, você que é meu aluno vai fazer o quê? Você que é meu aluno vai fazer... Sabe? Vai marcar o artigo 27 da Lei 13.146 de 2015. Por quê? Porque ele cai em prova. Então, olha só, segundo o artigo 27 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o artigo 27 determina que educação é direito da pessoa Gabriel, direito da pessoa com deficiência, direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional exclusivo em todos os níveis de aprendizado. Não quero na escola não, ao longo de toda a vida, ok? Vamos corrigir aqui comigo, ó, interpretação e legislação. A questão trata do direito à educação das pessoas com deficiência à luz do artigo 27 da Lei Brasileira de Inclusão. O núcleo do tema está na educação inclusiva, como direito fundamental, abrangente e não condicionado a laudos e pareceres. Fundamentação legal, Lei 13.146 de 2015, artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida. O texto legal deixa claro que esse direito é garantido a todas as pessoas com deficiência, sem exigência de laudo, restrição de ambiente ou análise subjetiva. Jurisprudência, olha o que diz o Supremo Tribunal Federal, e o Superior Tribunal de Justiça, o STF e o STJ, reiteram que a educação inclusiva é direito fundamental e obrigação do Estado, devendo ocorrer na rede regular com os apoios necessários. Aí tem aqui as referências. Fala assim pra ela, liga lá, Okay? Tema central, a questão exige o reconhecimento permanência e desenvolvimento escolar da pessoa com deficiência. São deveres do Estado e da sociedade, independentemente de atestados, ambientes privados ou exclusões. Gente, tem alguém falando aí? Minha mãe disse que a tia Natália não tá querendo atender, ela foi mandar. Eu não escutei nada, o que estava falando. Tava com fone, era sobre o quê? Coloca aí para mim aí no chat. Tirar a carne para fazer a comida. Gente, desligam o microfone, por favor, não vamos atrapalhar a aula. Vamos voltar aqui? Professor, eu queria que você voltasse na questão anterior, porque lá eu fiquei com dúvida em duas. Você poderia me explicar rapidinho? Não vai atrapalhar muito. Claro, qual questão? Volta para mim a tela, por favor. Tá. A Liliane falou assim, Mariana, amiga, fecha seu áudio, e eu não estava escutando nada. Vou até colocar o fone aqui, porque se qualquer coisa eu fico sabendo também, não perco a fofoca. Volta mais um pouquinho na questão, sem seu comentário. Nessa questão aqui? Isso. É nessa questão? Isso, só um minutinho aqui. Tá. Luiz, tem também, você pode acompanhar também pelo e-book, tá? Que tá no grupo, sempre das aulas, tá bom? Tá. A letra C, ela tá errada porque tá dizendo que é com laudo, não é isso? Sim, não precisa desses laudos, nem pareceres. Tá, desculpa. Só isso mesmo. Obrigado, viu, professor? Nada, sempre que tiver uma dúvida, pode perguntar. A Mariana falou, gente, desculpa, Mariana, relaxa, mulher. Faz parte, todo mundo tem família, normal. Vamos voltar aqui, onde que eu estava? Até coloquei meu fone para não perder mais nada. Exemplo prático, gente, vamos aqui agora para o exemplo prático. Uma criança surda tem o direito de estudar em escola pública regular, com adaptações necessárias, sem necessidade de laudo médico obrigatório para acessar esse direito.
Como vocês já sabem, correção das alternativas incorretas, correção das alternativas incorretas. Estratégia. Atenção a termos como exclusivo, somente com laudo ou apenas em ambiente privado. São pegadinhas para introduzir erros. Sempre busque a universalidade e a inclusão como os fundamentos desses direitos. Gabarito letra D. Agora nós vamos evoluir para a realidade do Goiás e Valparaíso, aspectos físicos do território goiano, vegetação, hidrografia, clima e relevo. Olha, de forma isolada, cai pouco. Então, vou colocar aqui metadinha de um, metadinha de outro. Ó, de forma isolada, cai pouco, mas de forma abrangente, relacionando a tantas questões de realidade do Goiás e Valparaíso que a gente tem em diversas aulas diferentes, cai de forma intermediária, tá? Então, vou colocar aqui que cai de forma intermediária. A realidade do Goiás e Valparaíso cai de forma intermediária nas questões do Instituto Verbena UFG. Questão em tela. A respeito das características físicas do território goiano, marque a alternativa correta. O bioma Amazônia é predominante em Goiás, com floresta densa e clima equatorial úmido. As bacias hidrográficas principais são a do São Francisco e a do Tocantins, que atravessam todo o estado. O Pantanal cobre o sul goiano com grandes áreas alagáveis e vegetação aquática predominante. Goiás apresenta relevo costeiro montanhoso com altitude média inferior a 200 metros. O Cerrado ocupa a maior parte do estado, com vegetação de savana e clima tropical com estação seca. E aí, A, B, C, D ou E? Responda para mim no chat. Realmente, o gabarito da nossa questão é a letra E, tá? Então, olha só. A respeito das características físicas do território goiano, o Cerrado ocupa a maior parte do estado com vegetação de savana e clima tropical com estação seca. Ok? As alternativas incorretas aqui para vocês, gabarito letra E. B, 2, quer dizer, qual das seguintes opções descreve corretamente as características naturais do estado de Goiás? A vegetação predominante em Goiás é a Mata Atlântica, com fauna composta principalmente por animais típicos de florestas tropicais. B, o relevo de Goiás é predominante montanhoso, com altitudes elevadas e a vegetação é composta por florestas subtropicais e campos. C, Goiás tem relevo variado, com planaltos, chapadas e vales, a vegetação predominante é o cerrado, com fauna diversificada. D, o relevo de Goiás é predominantemente plano, com extensas áreas de savanas e florestas tropicais úmidas. E aí, A, B, C ou D? Questão em tela, responda para mim no chat, um minutinho para você. Realmente, o gabarito da nossa alternativa é a letra C, tá? A opção seguinte descreve corretamente as características, ó, características naturais. Quais são as características naturais do Goiás? Goiás tem relevo variado, com planalto, chapadas e vales, a vegetação predominante é o cerrado, com fauna diversificada. Gabarito letra C. Comentário. Análise do contexto da questão. A questão aborda as características naturais do estado de Goiás, focando em relevo e vegetação. O objetivo é identificar a descrição correta entre as opções apresentadas. Aí eu trouxe aqui para vocês as alternativas incorretas, tá? Nossa alternativa correta é a letra C. Olha só, a letra C está de acordo com o gabarito da banca, ela descreve corretamente o relevo de Goiás como variado, com planaltos, chapadas e vales, identifica o cerrado como a vegetação predominante, que é uma característica marcante do estado. Fundamentação, o cerrado é o bioma predominante em Goiás, conhecido por sua biodiversidade e por uma das savanas mais ricas do mundo. O cerrado cobre cerca de 60% do território de Goiás, é caracterizado por uma vegetação de savana, com árvores de casca grossa e arbustos. Gabarito, letra C. Próxima.
A rede hidrográfica brasileira se caracteriza por um denso conjunto de rios e seu regime pluvial tem diferentes extensões. A hidrografia do estado de Goiás é composta pelas bacias do... Agora, acerca da hidrografia do estado de Goiás, o Goiás é composto por quais bacias? Do Paraná, Paraguai e Uruguai, Atlântico Leste, Paranaíba e Nordeste Ocidental, Rio da Prata, Paraná e Uruguai, Amazonas, Tocantins, Araguai e Platina, Paranaíba, Tocantins e São Francisco, A, B, C, D ou E? Responda para mim no chat, um minutinho para você. Realmente, o gabarito da nossa questão é a letra D. O Goiás é composto pelas bacias do Paranaíba, Tocantins e São Francisco, ok? Aí deixei aí as fundamentações, a correção para falou vocês. letra D. Gabarito... É letra E. O senhor falou letra D. Não, letra E. Paranaíba, Tocantins e São Francisco. Ok? Ok? Seguindo aqui. Agora nós vamos evoluir para a reescritura de frases e parágrafos do texto, um conteúdo que é pouco cobrado nas questões da banca UFG Vermelha, porém, quando se trata da banca Quadrix para SEDF, é muito cobrado, tá? Pouco cobrado aqui, lá na banca Quadrix SEDF, muito cobrado. Pouco cobrado, eu vou colocar aqui entre aspas, tá? Porque estaria dentro do conteúdo também de interpretação de texto, então tem que ficar um pouco ligado. Vamos direto para a questão? A expressão educação inclusiva mencionada no primeiro parágrafo é retomada em outros trechos do texto, predominantemente por meio de elipse, repetição lexical, contiguidade semântica ou prominalização catafórica. Vamos ver aqui. O Ministério Público do Estado do Acre, por meio da Promotoria de Justiça Cumulativa de Assis Brasil, obteve nesta quarta, 8/11 de 2023, uma liminar favorável para garantir a educação inclusiva. Para garantir a educação inclusiva. E adequada para estudantes com deficiência na rede pública estadual, de ensino. Ele quer saber se a expressão educação inclusiva mencionada no primeiro parágrafo é retomada em outros trechos do texto, predominantemente por meio de. Vamos ver? A ação civil pública foi ajuizada no MPAC, depois que os pais denunciaram a suspensão do acompanhamento, que é necessário para o desenvolvimento do processo de cognição de crianças com deficiência. Além disso, o MPAC também foi comunicado que o serviço havia sido interrompido em razão do término de contrato dos profissionais mediadores com a Secretaria de Estado de Educação. O promotor de justiça substituto, Eduardo Lopes de Faria, solicitou a concessão de uma medida liminar para garantir a continuidade do atendimento especializado. A liminar concebida em caráter de urgência determinou a recontratação dos profissionais que estavam prestando assistência dos alunos na rede pública de ensino. O juiz Clóvis Lodi, titular da Vara Única Cível da Comarca de Assis Brasil, estabeleceu o prazo de 48 horas para que a liminar seja atendida, sob pena de multa no valor de 200 mil por cada dia que o aluno com deficiência ficam sem acompanhamento especializado na sala de aula, além que seja realizado concurso público para contratação definitiva de profissionais. Vou deixar a questão um minutinho em tela para vocês. E aí eu vou eliminar aqui algumas alternativas, tá? Eu vou eliminar a A e a B. E aí, vai ficar a letra C e a letra D. O que vocês acham? C ou D? Podem chutar, tá? Mais um minutinho para vocês.
Ó, o gabarito da nossa questão é a letra C, tá? O gabarito da nossa questão é a letra C. Contiguidade semântica. Ou seja, está no sentido. Vamos ver aqui, olha, tema central da questão. A questão aborda a coesão textual, especificamente o mecanismo de contiguidade semântica, continuidade semântica, muito relevante para provas que exigem leitura atenta e análise dos recursos linguísticos que promovem a conexão e fluidez das ideias do texto. Ó, a contiguidade semântica ocorre quando palavras ou expressões pertencentes ao mesmo campo de sentido são empregadas para retomar ou dar continuidade a uma ideia, evitando repetições desnecessárias. No texto, a expressão educação inclusiva é retomada em outros trechos por termos como acompanhamento, atendimento especializado e acompanhamento especializado. Todos esses termos pertencem ao universo da garantia de inclusão escolar de estudantes com deficiência, ou seja, compartilham o mesmo campo semântico. Ok? Como vocês já sabem, correção das alternativas incorretas. Estratégia para resolver esse tipo de questão. Procure por elementos como ideias centrais do texto, mesmo sem usar as mesmas palavras. Identifique se as palavras estão no mesmo campo de significado. Se sim, possivelmente há contiguidade semântica. Evite confundir contiguidade semântica com repetição pura ou pronomes. Cada recurso tem uma função distinta, conforme aponta Evanildo Bechara em sua gramática escolar. Gente, para quem já é meu aluno, você pode encontrar lá na plataforma as aulas de português avançado do professor Sidney Martins. Você pode me perguntar depois como achar. São incríveis. Eu estou fazendo o curso dele e estou, assim, amando. Já estou fazendo o curso dele, acho, pela 20ª vez. A alternativa correta é contiguidade semântica, pois o texto faz retomada da ideia de educação inclusiva por meio de termos relacionados, sustentando a coesão e evitando repetições. Gabarito, letra C. Esse curso avançado de português, que tem lá na plataforma, ele trata só sobre figuras de linguagem, interpretação de textos, só a parte de semântica e interpretação, tá? E figuras de linguagem, é incrível. 2. Questão 2. No trecho, esse discurso faz parecer que investimentos em arte e em outros programas sociais são equivalentes. A expressão faz parecer pode ser reescrita em uma linguagem mais formal e precisa, usando a forma verbal. Sugere, aconselha, recomenda ou ocorre. Nem vou no texto, tá? Aqui é suficiente. Um minutinho para você responder para mim no chat. Ele quer saber por qual da... Sugere, aconselha, recomenda, ocorre. Ele quer saber se você pode trocar a expressão faz parecer por qual outro verbo. A locução verbal por qual verbo? A, B, C ou D? Responda para mim no chat. Realmente, o gabarito da nossa questão é letra A, tá? Sugere. Então, ó, como ficaria? Como ficaria? Esse discurso sugere que investimentos em arte e outros programas sociais são equivalentes, ok? Interpretação do enunciado. A questão pede que reescrevamos a expressão faz parecer em uma linguagem mais formal e precisa, utilizando uma forma verbal que corresponda ao seu significado. Aqui o foco está na escolha de sinônimos que mantenham o sentido original, mas que sejam mais adequados ao contexto formal. A palavra sugere é um sinônimo que, nesse contexto, transmite a ideia de que o discurso implica ou indica que investimentos em arte e em outros programas sociais têm a mesma importância. A expressão faz parecer pode ser entendida como uma forma de sugerir algo, o que torna essa alternativa mais adequada e precisa. Este uso está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa, que valoriza a escolha de palavras que expressam ideias de forma clara e formal. Como vocês já sabem, correção das alternativas incorretas.
Conclusão. Alternativa A sugere é a única que mantém a relação semântica e formal adequada ao contexto do texto, enquanto as demais opções falham em representar o sentido original de forma precisa. Gabarito letra A, ok? Vamos ver se vamos precisar do texto. O texto é longo, hein? Alteração da ordem dos elementos do sintagma. Viver é viajar, para viajar é viver, provoca uma mudança semântica que distorce o sentido do enunciado original. Uma apreciação negativa sobre a dinâmica da vida, a transformação da essência real e absoluta do espírito viajante, a passagem de uma filosofia de vida para um estilo de vida, uma diferenciação entre morfossintática da ação verbal. Ele quer saber se trocar viajar, viver é viajar, por viajar é viver, se provoca alteração no sentido. Onde que está isso aqui no texto? Está em algum lugar aí, né, nesse texto profundo, mas não é necessário do texto para responder essa questão, tá? Então eu não vou ler o texto. E aí, A, B, C, D ou E? Algumas pessoas aí acertaram, tá? A passagem de uma filosofia de vida para um estilo de vida. Qual é a filosofia? Viver é viajar. E o estilo de vida, viajar é viver. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Para responder essa questão, precisamos compreender o foco semântico e de interpretação do texto. A questão nos pede para analisar a alternativa da frase. Viver é viajar, para viajar é viver. Essa inversão dos termos nos leva a considerar quais das alternativas melhor descreve o impacto dessa mudança. A letra D, ó, passagem de uma filosofia de vida para um estilo de vida. Essa alternativa é correta porque a mudança de viver é viajar para viajar é viver sugere que a viagem passa a ser central em um estilo de vida, enquanto viver é viajar pode indicar que a vida é comparável a uma viagem, uma filosofia. Viajar é viver, inverte essa relação, definindo o ato de viajar como essencial para viver um estilo de vida, ok? Realmente não precisávamos do texto, por isso não li. Correção das alternativas incorretas para você. Gabarito letra D. Eita, eita, eita. Agora vamos para português, figuras de linguagem. Conteúdo muito, muito, muito cobrado nas questões da banca, UFG Verbena, tá? Muito cobrado. Muito cobrado. Vamos ver se vamos precisar do texto. Ó, o trecho em 2024, podemos ter Lauren Sanches, parceira de Jeff Bezos, liderando uma tripulação totalmente feminina em um voo espacial, funciona no texto como um recurso. Vamos ler o texto dessa vez. Odisseia Espacial 2024, não apenas para astronautas. 2023 foi um ano único para o espaço, com os Starlinks ganhando destaque no uso militar e o ISRO da Índia colocando o Chandrayaan-3 no polo sul da Lua. O espaço não é mais apenas para astronautas, privilegiados ou apenas para homens. É a nova fronteira para o comércio. EUA e China estão em um confronto cósmico, com serviços como imagens de satélites se tornando tão comuns quanto o seu café da manhã. Esqueça o céu é o limite. Em 2024, o céu é apenas o começo. A paisagem espacial está pronta para uma transformação dramática à medida que tecnologias emergentes convergem para revolucionar o comércio espacial. Serviços de satélite, exploração espacial e atividades em órbita se tornarão comuns, impulsionados por uma fusão de cooperação internacional e competição estratégica. E não esqueçamos que em 2024 podemos ter Lauren Sanches, parceira de Jeff Bezos, liderando uma tripulação totalmente feminina em um voo espacial a bordo do foguete New Shepard, da Blue Origin. Ok? Disponível, acesso 20 de 2024, ok. O trecho em 2024 podemos ter Lauren Sanches, parceira de Jeff Bezos, liderando uma tripulação totalmente feminina em um voo espacial, funciona no texto como um recurso. Anafórico,
já que retoma a ideia de que o espaço não é apenas para homens. Estilístico, pois utiliza a fama de alguém que representa um significado maior. Denotativo, visto que desfaz a metáfora instaurada pela palavra Odisseia. Sinestésico, porque apresenta diferentes sensações sobre o voo espacial. Um minutinho para vocês, responda para mim no chat A, B, C ou D. Eu vou eliminar alguma das alternativas para ficar mais fácil, tá? Vou eliminar a C e a D. E aí, A ou B? A ou B? Realmente, o gabarito da nossa questão é a letra A, tá? Então, olha só. Funciona no texto como um recurso anafórico, já que retoma a ideia de que o espaço não é apenas para homens. Vem comigo entender melhor essa questão. Ó, comentário, tema central, trata de questão de interpretação de texto voltada para o reconhecimento de mecanismos de coesão referencial, especialmente o recurso anafórico. Justificativa da alternativa correta, letra A. A alternativa A, anafórico, já que retoma a ideia de que o espaço não é apenas para homens, está correta. Segundo a norma padrão, a anáfora é o recurso pelo qual um termo, expressão ou exemplo retoma ou ilustra uma ideia já apresentada, promovendo coesão textual. No trecho, a menção de Laurie Sanches e a tripulação totalmente feminina serve precisamente para retomar, exemplificar e reforçar a afirmação de que o espaço não é apenas para homens. Esse tipo de retomada é o que caracteriza a anáfora. Beleza? Correção das alternativas incorretas. Orientação para provas. Gabarito letra A. Orientação para provas. Vale lembrar e resumo final. Estratégia. Sempre que encontrar exemplos ou citações que reforcem uma tese já defendida no texto, desconfie de um recurso anafórico. Prefira respostas que identificam retomada ou ilustrações de ideias anteriores. Vale lembrar, a anáfora é essencial para a coesão textual, evitando repetições cansativas e garantindo clareza na progressão das ideias. Resumo final, a letra E é correta, pois exemplifica a função anafórica, retomar a ideia de inclusão feminina já trabalhada na argumentação do texto. Gabarito, letra A. 2. Para todos. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. Nos excertos da canção do compositor e cantor Chico Buarque de Holanda, primeira e última estrofes, nota-se a presença de figuras de sintaxe denominadas zeugma, hipérbole, elipse e metonímia, zeugma ou elipse. Um minutinho para vocês analisarem o texto. Agora vamos voltar nas alternativas. Eu vou tirar a letra B, e vou tirar a D. E aí, qual é a correta? Zeugma e hipérbole ou só zeugma? Um minutinho para vocês. Realmente o gabarito é a letra C, zeugma, tá? Zeugma. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Tema central, figuras de linguagem, figuras da sintaxe, zeugma e elipse. A questão aborda figuras de linguagem cobrando do candidato o reconhecimento da zeugma nos versos de Chico Buarque. São recursos muito explorados em provas para o cargo X, dada a sua importância na natureza e concisão do texto. Por que a alternativa C, zeugma, é correta? No trecho analisado, o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, a omissão do verbo era após meu avô, ó, meu pai era paulista, meu pai era pernambucano, é o que caracteriza a zeugma, tá? Caracteriza a zeugma. Conforme explica Bechara, zeugma é espécie de elipse em que se suprime termo já expresso anteriormente. Exemplo clássico, João gosta de futebol, Maria gosta de vôlei.
O verbo gosta foi omitido na segunda oração, caracterizando a zeugma. Ok? Como sempre, correção das alternativas incorretas. Correção. Estratégia para provas e resumo da zeugma, gabarito letra C. Estratégia para provas. Sempre observe qual termo foi omitido e se ele já havia sido empregado anteriormente. Se sim, trata-se de zeugma, se não, de elipse. Essa diferença frequentemente cobrada pode ser detalhe-chave em questões como esta. Resumo das regras. Zeugma, omissão do termo já expresso. Elipse, omissão de termos não expressos. Ok? Gabarito letra C. Chega de saudade, vai minha tristeza. E diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe, numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade. A realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Disponível em Letras Mus, acesso 5 de abril de 2024. Ok. A interpretação da letra da música aponta para a construção do sentido um eu lírico que interage com a tristeza como mensageira em seu sentimento pela mulher amada. Por meio de onomatopeia, metonímia, nominalização ou personificação. Um minutinho para vocês. Um minutinho para vocês. Eu vou eliminar, ó, a letra A, onomatopeia, e vou eliminar nominalização. Metonímia ou personificação? É personificação. Personificação, ok? Então, a interpretação da música aponta para a construção de sentido de um eu lírico que interage com a tristeza como mensageira de seu sentimento pela mulher amada por meio de uma personificação. Vem comigo entender melhor, olha só. Tema central, figuras de linguagem, personificação, prosopopeia. Essa questão avalia a capacidade de identificar figuras de linguagem na interpretação de um texto, habilidade importante para o cargo X, segundo os editais de concurso. Letra D, personificação. Na letra analisada, a tristeza recebe comportamento humano. Vai minha tristeza, e diz a ela, a tristeza, sentimento abstrato, é tratada como alguém capaz de agir, sendo enviada como mensageira. Segundo Bechara e segundo o Sidney, lá no curso da plataforma, personificação acontece quando atribui-se ação e fala próprias das pessoas a seres inanimados ou abstratos. É essa humanização do sentimento que caracteriza a resposta correta. Correção das alternativas incorretas. Deixa eu só a mesa voltar. Correção das alternativas incorretas. Estratégia de interpretação para provas, resumo, gabarito letra B. Estratégia. Ao identificar figuras de linguagem, busque sempre ações humanas atribuídas a ideias, emoções ou objetivos. Nesses casos, pense em personificação. Resumo, a resposta D é a correta, pois há atribuição clara de características humanas à tristeza. Antes da gente continuar, deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês, rapidão, ó. Só um minutinho. Pessoal, para quem aí gostou de fazer as questões comigo aqui hoje, escreva para mim sim ou não no chat, antes de eu falar isso aqui. Quem gostou de fazer as questões? Então, olha só, se você gostou de fazer as questões, acompanhe as questões lá no grupo do WhatsApp, acompanhe também as questões, a resolução das questões aqui no meu Instagram. Na mentoria tem 4 formas de fazer as questões, ó. Mais de 3.000 questões comentadas em seu guia de estudos, o e-book de redação completo, que eu já estou dando diversas voltas, já fechamos a segunda volta do edital do Valparaíso, já vamos fechar mais 4, mais o grupo de questões e mais também aqui no Instagram. Então, tem 4 formas de você fazer questões. Então, olha só, o professor Guilherme SCDF está com 15.800, né? Cada dia uma vitória. Na aula de ontem estava com
15.600, 15.700. Cada dia que eu venho aqui aumentaram 100 seguidores. Então, você está aprendendo aí, está evoluindo, e eu também estou evoluindo do lado de cá. Mentoria Professor Efetivo SCDF, mentoria SEDES-DF Valparaíso, mais de 1.131 alunos impactados. Vamos ver aqui rapidinho para a gente voltar para a nossa aula, o que os nossos alunos têm falado sobre a mentoria. Cadê? Vamos pegar um aqui que tem feedback. Acho que esse aqui tem, ó. Olha só, que a Jéssica falou assim, isso aí, galera, a mentoria com o professor Guilherme é muito top, vale muito a pena, vocês não irão se arrepender. A Flávia Pires falou assim, eu tenho certeza que com essa mentoria vou alcançar meus objetivos, nunca estudei de uma forma eficiente como com essa metodologia. Eu estudo com prazer e com uma vontade inexplicável porque funciona de verdade. O Yuri falou assim, grande professor, está sendo muito bom ter sua mentoria, aulas guiadas, ótimo direcionamento, e claro, temos acompanhamento personalizado, nos preparando melhor ainda, para a tão sonhada aprovação, método eficaz. A Cleonice falou assim, aula maravilhosa, professor que ensina muito, vai direto ao ponto, sem rodeios, estou gostando muito. A Dina falou assim, obrigado, professor, ensinando com sabedoria. Aí, vamos ver aqui, só mais 2 comentários, rapidinho. As aulas têm sido incríveis, marcadas com muito aprendizado e cordialidade. A mentoria com um acompanhamento individualizado e personalizado. O professor Guilherme é extremamente profissional e competente. A mentoria do professor Guilherme é surpreendente, acredite. Eu estou realizando os meus estudos com direção e êxito. Estou amando a cada dia. Então, gente, olha só. A mentoria para professor efetivo do DF e professor efetivo do Valparaíso é um acompanhamento completo. E individual. Por 12 meses, tá? Deixa eu colocar aqui para você rapidão, é só um minutinho de propaganda. Ó. A mentoria professor efetivo. Por que eu coloquei aqui mentoria professor efetivo? Porque, olha só, em 2025, eu e os meus alunos, nós fizemos a prova da CAES, WebCE, FUB, CONAB, CNU, Temporário do DF, Ocidental, Brasilândia, EBSE, CONAB, falei FUB, CAESB, PCDF, TSE, todos com vagas para técnico analista e professor formados, técnico analista e professor formados em pedagogia. Então, vagas para pedagogo, né? Então, olha só, mesmo após a prova da SEDF e do Valparaíso, o seu acompanhamento individual e personalizado acontece comigo por 12 meses. Acredito que você vai querer ainda fazer a prova da SEDES-DF, do CNU. E aí você vai receber, olha só, na mentoria, todo material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos que você viu no início da aula, que tem as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela Banca UFG Verbena para o Valparaíso, pela Banca SEDF, pela Banca Quadrix, perdão, para a SEDF. Aí nós temos também as aulas ao vivo, todos os dias, segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã, comigo e com os professores convidados, tá? Em que eu te ensino as técnicas de estudo, de revisão, de estudo da legislação, estudo por questões. E falando em estudo por questões, a cada 18 dias ao vivo a gente dá uma volta total no edital do Valparaíso. Já hoje fechei 2 voltas totais do edital do Valparaíso. Vou fechar mais 4 vezes até o dia 29 de março. E a cada 23 dias é SEDF, mais a mentoria de redação, com 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas, e o meu e-book com temas, escopo, esqueleto de redação e folha de respostas. Tudo isso, acompanhamento individual e personalizado por 12 meses, mais os materiais em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, mais o guia de estudos, que tem mais de 3.000 questões comentadas, mais as aulas ao vivo todos os dias, e mais a mentoria de redação com 10 redações corrigidas. Olha só, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui no grupo. Só um instante. Ó, tá com 103 pessoas no grupo, tá vendo, ó? 103 pessoas no grupo do WhatsApp. Então, o que isso significa, cara aluno? Ó, são 103 pessoas, menos um, que sou eu. Então, são 102 alunos. Lá no final de novembro, quando eu abri essa mentoria, eu disse que só iria
abrir 100 vagas. Porém, como a procura está sendo muito bacana, eu resolvi ir até a matrícula de 110, tá? 110. Porém, eu ainda tenho 3 vagas, ou seja, até a matrícula 105, até a matrícula 105, eu vou manter o valor da promoção, tá? O valor da promoção. Ou seja, eu ainda tenho 3 vagas. Ainda tenho 3 vagas. E quanto que está a promoção, professor, para esse acompanhamento individual e personalizado por 12 meses, que tem todo o material, tem guia de estudo, tem aulas ao vivo todos os dias e tem mentoria de redação com 10 redações corrigidas. Está saindo de 1.500 por apenas 12 vezes de R$ 107, ou R$ 1.000 no Pix, tá? Ou R$ 1.000 no Pix, e você ainda tem garantia de 1 semana, garantia de 7 dias. Nesse período, caso você não goste da mentoria por qualquer motivo, eu devolvo o seu dinheiro. Então, basicamente foi isso, nós fechamos o edital com aquela última questão. Eu gostaria que vocês abrissem a câmera para a gente fazer a nossa fotinha de hoje, e gostaria também de expressar, assim, meus parabéns à minha turma, tá, que principalmente o pessoal que já estava comigo lá em dezembro, mas também as pessoas que entraram em janeiro, por estarem me acompanhando aí nessa jornada da aprovação, né, que vocês sabem muito bem, não tem sido fácil, mas tem sido recompensadora. Manter a disciplina de estar aqui todos os dias é extremamente difícil. Vou confessar, é extremamente difícil, dói muito, mas é incrível e recompensador ver a carinha de vocês, ver a Thaís, por exemplo, aí todos os dias, né, Thaís? Eu sei a história da Thaís, sei a situação que a Thaís está passando, e ela está dando, assim, um nome mesmo, né, vindo e participando, e me manda mensagem todo dia. E o Yuri também, né, o Yuri, desde quando começou, assim, tá num gás maravilhoso, me manda mensagem todo dia também, o Yuri. A Vera Lúcia, minha querida, que voltou para a mentoria, né, Vera Lúcia? Tava meio desaparecida. Deixa eu ver aqui, quem mais? Vamos fazer o X aí para tirar a fotinha, e eu vou falando aqui um pouquinho com cada um de vocês, tá? E tem um climinha de despedida, mas não é despedida, né? É fechamento de um ciclo. Ó, agora deu certo. É fechamento de um ciclo. Que a gente fechou o edital pela segunda vez, exceto conteúdo de raciocínio lógico, que a gente trabalha com o professor Elton nas quintas-feiras, né? Que está avançando muito bem também, graças a Deus. Então, assim, é um fechamento de um ciclo das matérias mais importantes, os conteúdos que realmente mais vão cair. E aí, deixa eu ver aqui, ó. A Aline também está sendo, assim, maravilhoso estar com a Aline. O Edson, que voltou para a mentoria, o Edson já está comigo há 1 ano, né, Edson, está aqui. A Eliane, que entrou na mentoria agora. A Ivonete. Dona Ivonete, a senhora já está comigo há quanto tempo? Coloca aí no chat para a gente. Já tem 1 ano também. A Janaína, o Jean, sejam todos bem-vindos. Liliane, não sei se já é minha aluna, depois manda para mim mensagem. Magali, que entrou agora. Maria Dagmar também está se esforçando muito, né? Maria Dagmar já está aqui há bastante, não está há bastante tempo, acho que Maria Dagmar está há 1 mês, mas está se esforçando bastante. Então, a Paula também, a Nara. Gente, assim, então está sendo incrível, assim, compartilhar esse momento com vocês, e durante todo o ano de 2026 nós estaremos... A Ivonete já está há 5 meses comigo. Estaremos aí durante todo o ano de 2026 trabalhando muito duro para buscar resultados. E vai valer a pena, né? Até dia 29 de março, não tem folga, não tem férias. E é isso. Vocês gostaram? Como que vocês estão se sentindo? Vocês vão estar aqui amanhã na aula de raciocínio lógico. Aí na sexta-feira eu vou tirar folga, tá? Porque nós fechamos o edital. E aí no sábado de manhã, nós iniciamos a terceira volta pro Valparaíso. Tá bom, gente? Então, ó, um beijo no coração de vocês, vão lá descansar, que amanhã cedo nós já estamos aí de volta. Tchau, obrigado.